Olá, sejam bem-vindos, boa noite. Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Engels. Hoje a gente está fazendo aqui o nosso podcast com o nosso time de história. Então, eu, professora Rebeca, professor Ademir, nossos alunos aqui do ensino médio, terceira série, Lídia, Máximos e nossa aluna do 9º ano, Fundamental 2. Temos aqui a Suelen. E nós estamos aqui para tratar de um assunto muito importante, né, professor? Sim, nós estamos gravando esse podcast em alusão ao Dia dos Povos Indígenas, uma data muito importante, uma data mais do que comemorar, mas é uma data de reflexão e é um momento para a gente pensar o papel, né, dos povos indígenas, tanto no passado, mas especialmente no presente, sobretudo tendo em vista a crise climática que a gente vive e o papel desses povos no processo de proteção da floresta, de manutenção da vida como nós a conhecemos, né? Então a gente está dando início, espero que vocês gostem um pouco da contribuição nossa aqui dos professores. Tem uma turma aqui atrás, vocês não estão vendo, que manda na gente, mas esse é o nosso grande objetivo. Nós pensamos aqui numa cronologia, né, do contato dos povos indígenas até os dias atuais, e a gente queria passar a bola para nossas crianças, que são os protagonistas desse podcast hoje, que é para a gente começar a falar um pouquinho sobre os primeiros contatos, né, dos povos indígenas a partir da chegada dos portugueses aqui em 1500. Cara, na chegada dos portugueses em 1500, tinha em torno de 2 a mais ou menos 5 milhões de habitantes aqui em terra brasileira, que eram indígenas que, as terras dele foram tomadas. Simplesmente porque, os portugueses eles chegaram e começaram a ficar se aportunando das nossas terras, das nossas riquezas naturais e tudo mais. O que vocês acham disso? Então, assim, quando eles chegaram em 9 de março de 1500, por conta que a expedição ali, né, ia fazer uma viagem para as Índias, em busca de especiarias. Porém, eles, durante essa viagem, né, eles seguiram a rota de Vasco da Gama, né, para chegar ali e cruzar o Atlântico. Só que eles chegaram na região ali do Porto Seguro, que hoje em dia é a Bahia. E aí, logo assim de primeira, né, ali houve uma relação harmônica, com os indígenas fornecendo alimentos e outros produtos, e os europeus ali, né, tendo seus rituais religiosos católicos. Porém, com o passar dos anos, digamos assim, que a relação foi se tornando desarmônica, porque eles começaram ali a ver que aquele local, né, ali, ótimo para exploração, digamos assim, que além de eles estarem buscando especiarias, eles estavam buscando também essa expansão, né, do imperialismo. Então, eles viram ali como uma oportunidade para explorar o território. E aí, eles construíram ali um posto, né, uma feitoria, no caso, né, um posto comercial. E além disso, né, houve vários conflitos e aquela região ali, quem habitava eram os povos tupinambás. Inclusive, seu líder era o Cunhambebe, que foi importante ali na relação entre os portugueses e os indígenas. E além disso, também em outras revoltas que aconteceram, como... É muito interessante, ver, a gente tem muita imagem, quando estuda na escola, né, sobre logo esse acontecimento inicial, que a gente pensa assim, nossa, os indígenas também, eles eram todos coitadinhos, sofreram com tudo. Sendo que não, eles resistiram, eles também tinham os interesses deles, a gente também tem que olhar não só pela visão do colonizador, mas também pela visão deles, eles estavam também vendo um benefício naquilo, eles estavam recebendo até o ferro, por exemplo, que era uma coisa que eles não tinham contato ainda. Isso, eles estavam começando a ter contato com essas coisas e para eles no início era bem benéfico, até porque eu vou estar dando aqui coisas naturais, plantas, madeira. Pra que eles querem madeira? Tem tanta madeira aqui. Eles olham pra trás pensando, tem um monte de madeira aqui, uma coisa que eu nunca vi antes. Eu sou muito esperto, tô aqui vou dar madeira, eles querem madeira por tudo isso. Então é muito engraçado, a gente vê essa visão, porque a gente, pelo menos logo no início, a gente sempre estuda assim, que eles invadiram, teve toda uma coisa, sendo que realmente isso aconteceu, mas também tem a visão dos indígenas, que pelo menos muitos resistiram, eles
alguns grupos, algumas tribos, eles eram mais... eles resistiram bastante, mas o que atrapalhou eles foi mais esse contato com as doenças, porque, né, eles não tinham esse contato e acabou que muitos foram dizimados por conta disso, porque eles eram bem avançados, eles tinham um conhecimento, eles sabiam se defender. Então, eles inclusive falam, né, que os tupi-guaranis foram os que mais tiveram mais contato, porque eles eram não mais amigáveis do que alguns outras, assim. Então, eles eram mais sociáveis e aí tiveram mais esse contato. O problema é que com o passar do tempo, né, eles foram percebendo o que estava acontecendo, tipo, não tá tão legal mais isso daqui. Exatamente. Começa a se prejudicar, né? E aí é muito interessante nessa questão inicial da chegada deles, a gente também trabalhar essa parte de conceito, né? O conceito de descobrimento, que a gente ainda ouve falar muito, né? E aí sobre a questão aqui, vocês chegaram a estudar nos livros, ver nos livros didáticos, como é que é abordado hoje em dia? Porque antigamente, na nossa época, né, Demi, era muito pautado isso, a gente abriu o livro Descobrimento do Brasil. E aí, na atualidade de vocês aqui, a visão de vocês, como é que está sendo hoje? Tá sendo como se fosse a invasão do Brasil, na verdade, porque eles chegaram aqui num território que já era do povo indígena. Aí eles chegaram, tipo, querendo botar moral aqui, entendeu? É isso que eu vejo, é isso que eu vejo. Sim. Até nos livros, assim, nos livros didáticos, eu acho que até um tempo atrás ainda tinha essa ideia, porque eu ainda tenho pelo menos essa memória, assim, de ser bem mais nova, sexto ano, e tem professores explicando, sabe, o descobrimento do Brasil, falando com esse termo. Eu acho que de um tempo pra cá começou a ganhar mais reconhecimento, não só esse termo, como vários outros, a serem corrigidos, assim, para a maneira correta, que não é descobrimento, gente, foi invasão, eles invadiram o território, eles dizimaram povos, foi uma questão, assim, não foi só essa questão de, achei esse território, gente já tinha achado aqui, já estava morando, tudo. Isso, inclusive, a ideia do conceito, né, de povos originários, né, que inclusive é uma luta, né, uma afirmação para que a gente reconheça, né, que estas terras têm efetivamente os donos, que são os povos indígenas. Né? Quer dizer, a afirmação de que eles são povos originários, que eles estavam aqui antes, né, da chegada, né, então desde o processo de dispersão do homem pelo globo, né, desde lá do Homo erectus, do Homo sapiens, né, esse processo de dispersão da humanidade pelo globo, tem um capítulo que é a ocupação, né, dessa parte sul do planeta, né? E aí nisso estão exatamente esses povos que se desenvolveram. Eu acho interessante, professora Rebeca, meninas, a gente pensar, assim, primeira coisa assim, o conceito de descobrimento, e a segunda assim, é pensar nos povos indígenas como sujeitos, né? Eles são seres humanos, eles não são objetos, eles não são coisas, né? Porque senão eles acabam, a gente tenta colocar eles em determinadas prateleiras, né? Ou como mocinhos, ou como vilões, ou como apenas alvo, né, daquelas políticas e daqueles interesses. Nós vamos pensá-los como sujeitos. E como tais, eles têm uma diversidade de pensamento. Desde tirar algum benefício até resistir, passando, por exemplo, em compreender aquilo que estava acontecendo e como ele iria sobreviver nesse processo. Né? A gente vai ver mais na frente, quando a gente fala dos aldeamentos, né, que é toda a política, né, europeia, católica, de assimilar, né, os indígenas, mas a gente vai ver que muitos indígenas optavam pelo aldeamento, porque perceberam que de alguma maneira eles poderiam estar protegidos ali e poderiam aprender técnicas que não tinham antes. Mas exatamente, era mais vantajoso, inclusive para se defender da cobiça, da violência. Então, acho que é fundamental, né, aqueles que nos assistem, a todos, a pensar nos indígenas como sujeitos. Né? Eles são sujeitos e como está permitido a eles qualquer tipo de pensamento e construção de relação. Muito legal. Interessante. E aí, se a gente for pensar, avançar um pouco mais nesse período, né, a gente já delimitou um pouco aqui sobre a questão colonial, né, a gente pode ir avançando para a gente chegar nos dias atuais, que é o nosso objetivo. Então, se a gente avança mais um pouquinho e pensa, por exemplo, em período do império,
Como é que fica sendo essa questão dos indígenas durante esses primeiro reinado, segundo reinado? Como é que fica sendo esse período regencial também? As constituições, a nossa primeira constituição, Brasil independente agora, né? Qual o cenário, qual é o nosso cenário aqui? Inclusive, essa questão da Lei de Terras de 1850, ela foi um dos principais motivos para que houvesse a limitação do território indígena, que houvesse grande perda, porque agora essa lei ela vai regularizar as terras. Ou seja, agora as terras não são mais do Império, e sim de uma pessoa ali, no caso, aquelas pessoas que tinham condições financeiras, que era da alta burguesia. Então, principalmente, né, ali os principais são os agricultores, fazendeiros. Então, eles usam, né, ali o território para fazer a plantação, enfim, das fazendas, e isso vai fazendo com que diminua ali os territórios. Para quem está pouco familiarizado com essa lei de terras, como a Soleil está falando aqui para a gente, você que está nos assistindo aí, a lei de terras ela é importantíssima para delimitar essa terra, então você só pode ter acesso, posse a essa terra, se você tivesse herdado essa terra lá no período de Seis Marias, período colonial, ou se você tivesse aquisição financeira para você comprar, possuir essa terra agora. É o que dificulta muito mais a questão dos indígenas, a questão do povo africano também, que era escravizado, que está sendo liberto nesse processo. Então é muito interessante a gente relembrar também essa questão aqui. Só para contribuir, é interessante, né, que vocês que nos assistem, a gente pense a lógica, né? O Brasil ele tem uma lógica, né? E ele é muito coerente, né? Na sua incoerência. Mas é muito interessante, por quê? Porque, vamos lembrar aqui, né? A primeira mão de obra do Brasil, né, a partir da chegada dos portugueses, é a mão de obra indígena, né? Com o passar do tempo, há um projeto português para os indígenas, né? Que não é a escravização. Por muitos motivos, a gente não vai discutir aqui, optou-se pelo negro como mão de obra escravizada, né? A gente não pode achar que é por conta de que o índio era preguiçoso, como a gente chegou a ler em alguns livros, e como a memória ainda, né, em algumas regiões do Brasil, e ainda fala, não, porque o índio era preguiçoso, então, porque o índio... Exato, porque o índio fugia, ele conhecia a terra e por isso ele fugia. Ora, eu sempre brinco com os nossos alunos, eu digo, bem, quem foge, foge para onde? Quem foge, foge, né? Quem foge, foge de algum lugar, né? Tu não foge para algum lugar, porque se tu for, é uma viagem, né? Não é programado. É tipo o noivado da professora Rebeca, né? É uma viagem programada, né? Não, é uma fuga, tu foge de um lugar, de uma situação. E os negros fizeram isso desde sempre. Então não é esta a questão. Existem outras. Mas o que acontece? O Estado português, logo, rapidamente, ele proíbe, né, a escravidão indígena. Ele proíbe a escravidão indígena. Mas os indígenas continuam com mão de obra. Por exemplo, a principal mão de obra aqui da Amazônia, né? Aqui na Amazônia, a gente vai falar só da mão de obra negra no final do século XVIII, porque os indígenas já estão dizimados. Eles dão um jeito, se a gente for estudar na história amazônica específica, eles dão um jeito de burlar a lei, por mais que tivesse a lei, eles dão um jeito de burlar a lei para você conseguir escravizar esse indígena. Exatamente. E aí o que acontece? Então, mas via de regra, a mão de obra escrava é do africano, né? Do descendente deste. E aí o que vai acontecer? Isso que a Rebeca estava falando, que vocês citaram, quer dizer, na metade do século XVIII, já há um debate, já há um debate sobre o fim da escravidão, né? Em 1850. E aí, lembra, diferente de outros lugares, outros países, o Brasil, ele tem uma lógica de organização, né? E esta lógica, como disse a Rebeca, ela vem da grande propriedade, né, que se distribui a partir da herança, né? Se distribui a partir da herança. Então, ou seja, as terras no Brasil, a despeito da nossa compreensão de que há uns donos originários, que são os indígenas, né, elas pertencem a poucos indivíduos, e elas estão concentradas. Né, com a ideia do fim iminente da escravidão, mais cedo ou mais tarde, mesmo que o Brasil seja o último país, mas vai acabar em algum momento, né, seja pela lei ou seja pela falta concreta de trabalhadores, né, de escravizados, eles organizam a legislação para não permitir a falta de mão de obra. Ou seja, este negro escravizado ou este povo originário não vão ser proprietários da terra, porque na medida que eles forem, eles deixam de ser mão de obra, eles deixam de ser trabalhadores. Então, a lógica da lei da terra tem a ver com isso, né? Ou seja, ela vem
para garantir, para manter a posse da terra na mão dos grandes, como disse a Suela, dos aristocratas, da elite brasileira. O que não mudou em absolutamente nada deste passado para o presente. O Brasil ainda se organiza em grandes propriedades, ainda trabalha a monocultura e essa produção ainda é para exportação. Ou seja, Você fica encurralando essas pessoas a trabalhar uma quantia. quer dizer, é muito interessante pensar nisso, porque a gente está lá no século XIX, mas é a mesma lógica, ou seja, é a impossibilidade do acesso à terra que vai fazer com que aqueles indivíduos sejam eternamente uma mão de obra fácil e barata. E no caso do indígena, né, isso mais ou seja, inclusive vira crime, né, a posse, né, a ocupação da terra. Ela vira a lei de terras, ela torna crime. Como disse a Rebeca, tu não tem dinheiro para comprá-la, então tu vai. Por exemplo, nós da Amazônia aqui, né, em Abaetuba, no Pará, nós somos poceiros. Os nossos parentes ribeirinhos, eu sou de uma comunidade ribeirinha, né? Aqui, eu nasci na beira do rio, no Camupema. Né? Aquilo ali não pertence a ninguém, os indivíduos ainda não têm um título, eles não têm um papel. Logo, eles não podem fazer empréstimo ao banco, né? Eles não podem usar né, a terra onde eles vivem há décadas, há séculos, para financiar algo, para conseguir financiamento. Por quê? Porque eles não têm um título de terra. Por quê? Porque o título de terra está na mão de poucos indivíduos. Por exemplo, metade dos bairros aqui, muitos bairros de Abaetuba são invasões. Exatamente. São considerados invasões. São. Belém, que é a nossa capital, né? Eu lembro, ano passado, no ano retrasado, a prefeitura dando uma série de títulos de terra. Porque mesmo na capital, os indivíduos que ali vivem ainda não têm o título da terra. E aí de onde vem essa lógica? Vem dessa lógica de concentrar, né, a propriedade da terra nas mãos de algumas famílias que até hoje seguem essa lógica no Brasil. Então isso é muito interessante da gente não esquecer, porque isso diz muito desta luta indígena, do povo negro, dos quilombolas, desse processo. Para além dessa pauta da lei de terras, o período imperial também é importante a gente lembrar dessa questão da primeira Constituição. Então, no primeiro reinado, a gente tem logo a Constituição, que Dom Pedro fecha ali o Congresso, né? Tudo é uma situação ali histórica, mas, enfim, surge ali a Constituição, surge ali a Constituição de 1824. E aí é importante a gente lembrar como é que o indígena ele é visualizado dentro dessa Constituição. Ele tem espaço? Me digam lá, o que vocês têm para nos dizer? Durante o período imperial, o que ocorreu foi que eles tentavam fazer políticas ali de assimilação, ou seja, trazer ali o indígena de uma situação que eles viam como tipo uma vulnerabilidade para o meio da sociedade, para entregar no meio da sociedade. Só que eles tinham o estilo de vida, né, ali, que eles tinham As tradições. o estilo de vida ali e tal. E aí eles resolvem tirar eles daquele estilo de vida para outros quais não estão acostumados. Então isso vai ser um choque ali, né? Inclusive também há muito essa questão da desigualdade social, econômica, que inclusive eles, digamos assim, que nem sempre eles foram, nem sempre foram vistos assim, não sempre foram assim valorizados, e sempre houve essa desigualdade. Uma coisa que eu vejo é que desde o período colonial sempre foi imposto costumes para eles que não eram da vivência deles. Eles sempre foram obrigados a seguir assuntos, religiões, diversas coisas que não eram do costume deles e que eles não queriam. Por exemplo, religião católica, que veio aqui no Brasil, né, por meio do período colonial, estavam querendo impor sobre eles que tinham diversas outras religiões e diversos outros costumes. Eu acho engraçado, né? Porque, como tu falou, é uma coisa que acontece, foi se arrastando essa cultura de querer achar que o indígena ele não tem crenças, ele não tem sua cultura. Na primeira Constituição, se eu não me engano, eles não aparecem totalmente. Eles só vão surgir lá para a segunda Constituição, que eu acho que é no período do Vargas, que eles vão ter assim um espaço, entre aspas, porque é uma coisa que a gente não vê hoje em dia. Eles não, até hoje em dia eles estão querendo conquistar seu espaço, sabe? Então, desde essa época tem essa luta ainda, acontece essa, como o Max falou, né? Ele querendo trazer apagando a imagem do indígena, querendo trazer ele para esse olhar ocidental da pessoa da sociedade. Neurocêntrico. Isso.
tipo, um ser social, como se ele ficasse fora disso e os civilizados fôssemos nós que moramos na cidade. Então, é um pensamento que vem perdurando desde desse momento, assim, até atualmente. Perfeito. Eu acho fundamental esse ponto que vocês colocaram, né, Rebeca? É assim, a gente logo ensina, quando a gente começa a trabalhar isso, que assim, em nenhum momento, no passado, né, nem no presente, precisa ficar muito claro, assim, em nenhum momento foi a relação dos europeus com os indígenas, foi de um antropólogo, né, ou de um historiador, que olha para os grupos e tenta compreendê-los, né, como eles se organizam, como eles pensam, né, qual a sua cosmovisão do mundo, né, a sua religiosidade, as suas tradições. Não é esta. Desde o início, e isto se permanece até hoje, dizer, sempre a tentativa foi de imposição, né, tanto de fazer com que eles assimilassem, né, que eles desaparecessem. E isso deu certo. Quando a gente olha para os dados que o Máximo deu lá no início, né, do número, né, da população indígena que existia lá no início da chegada dos portugueses. E para hoje, isto aconteceu. Ou seja, a ideia de assimilar, a ideia de eliminar, a ideia de acabar com as tradições indígenas, ela permanece intacta. E ainda hoje é um desafio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Mais atual. Aqui na nossa região, aqui no Moju, tem uma etnia, né, os Anembé. Esse povo, ele é meio que a expressão do que acontece com os indígenas no território brasileiro. Né, há séculos, eles vão sendo deslocados de região para região. Né, eles estavam lá em Portela, né, lá do outro lado da Bahia, e eles foram movimentados, foram deslocados, até chegar aqui na cabeceira do Rio Moju, já aqui paralelo aqui com o Baixo Tocantins, próximo de Mocajuba. Então eles ficaram nesse processo. Depois foram lá para o alto do Rio Guamá. Então, eles são deslocados permanentemente. E aí, nesse processo, eles vão assimilando. A partir desse contato, né, com o não indígena, eles vão assimilando. Para vocês terem uma ideia, há décadas, essa etnia dos Anembés, que vive aqui próximo da gente, na região aqui no Moju, eles não têm mais a figura do pajé. Essa figura desapareceu, que é algo importantíssimo na tradição indígena, né, do sábio, né, do que tem uma relação mais interessante com a natureza, né, com a questão espiritual. Não existe mais a figura do pajé. Por quê? Porque hoje, a maioria desses indígenas, eles são ou católicos ou são evangélicos. Eles sofreram totalmente uma assimilação a partir dessa cultura. Ou seja, o projeto, lá do início da colonização dos europeus, de assimilar a cultura indígena, acabou acontecendo. Então, é fundamental que a gente perceba isso, quem está nos assistindo, de que os indígenas sofrem, desde o início, um processo de violência. O que era a catequese? Não era ensinar apenas né, os princípios religiosos, né, que a gente aprende lá para quem é evangélico na escola dominical, para quem é católico na catequese. A ideia era a própria colonização, mas é a colonização feita a partir da religião. Então, assim, esse é um projeto que a gente não pode esquecer. Por isso inclusive, esse momento aqui, né, da gente poder dizer isto, né, que é uma luta porque a todo momento eles sofrem. Quer dizer, não há um respeito, como deveria haver para nós, né, o que nós somos, as nossas crenças, nossos valores, não. Em relação ao que é indígena, a ideia é que ele abandone o que é indígena e ele possa ser assimilado, né, pela cultura dominante. Eles sofrem por isso, e ainda quando tentam lutar por seus direitos, eles ainda são marginalizados e piorados ainda, sofrem violência, agressão. Um exemplo, ontem, dia 10/4, o movimento de acampamento Terra Livre avançou no Congresso e foi, como é que eu posso falar, agredido totalmente pela polícia... Congresso, tá? Sim, a polícia do Congresso. Jogaram um gás de pimenta, tanto que tinha até uma deputada, tem uma deputada que é indígena, que ela sofreu agressão policial lá nesse meio. E o pessoal não está se importando com isso. Tipo, é uma coisa básica, o direito do ser humano poder perguntar sobre o que ele deve, o que ele não deve, o que ele tem direito. E os indígenas têm direito, muito por conta também que a gente já fez eles sofrerem muito em terra brasileira. Outra coisa também que eu gostaria de falar, uma coisa que eu só fiquei, tipo, meio remoído, assim, que eu vou falar. Uma coisa que a gente não conseguiu chamar alguma liderança indígena para vir aqui hoje nesse podcast. Isso seria muito bacana a gente poder ter chamado. É isso. A gente pode fazer um momento, né? Porque não é, Sim.
não é tão simples, né? A gente, né, o deslocamento, a agenda, né? Mas a gente pode, né, já fica como dica aí para a nossa produção, para a nossa direção, tentar encontrar, ou ir ao encontro deles, né? Ir ao encontro para a gente poder conversar um pouco sobre. Eu acho muito, o Max falou, né? Eu acho muito, juntando a fala dos dois, que desde o início o indígena, eles vão atrás desses povos tentando catequizá-los, mas não por realmente trazer eles à religião, mas é mais por ter esse domínio em cima deles, por eles acreditarem que eles não têm, tipo, eles pensam assim, eles acreditarem que eles não têm uma religião, porque na visão deles eles ficam, nossa, esse povo aqui é maravilhoso, não tem religião, dá para doutrinar. Porque veio da Europa com as guerras que estavam tendo lá, né, com essas guerras mais como de religião. E aí, isso a gente vê até hoje, sabe? Eu acho que às vezes essa pauta dos povos originários, sempre quando aparece em reportagens, na televisão, jornais, sempre decidiram alguma coisa sobre eles, sem a opinião deles, eles cobrando o direito deles, é sempre uma coisa assim, é como se, ou colocaram alguma coisa para eles, por exemplo, teve aqui que aconteceu, né, deles estarem, do ensino lá deles, da ocupação da SEDUC. Isso, da ocupação da SEDUC, sempre é uma coisa que parece que sempre acontece desde a época colonial, fazerem o homem fazer decisões por eles, como se eles não tivessem esse pensar, como se eles ficassem assim, não, a gente precisa cuidar deles, eles precisam da nossa ajuda para decidir as coisas, e isso vem trazendo até hoje, tipo, a gente está vendo isso atualmente, sabe? Tem como essa deputada, ela mesmo a gente pensa assim, nossa, ela é deputada, ela não vai acontecer nada com ela, mas mesmo assim, foi espirrado gás de pimenta no rosto dela, é um vídeo assim, até ela gritando, porque, né? Inclusive também uma coisa assim que até ela chegou a falar, que é uma coisa que eu gostaria de falar, que foi essa questão da Alepa, né? Ficamos sendo invasão na Alepa. Por quê? O motivo pelo qual foi por conta que o secretário de Educação do Estado do Pará, ele gostaria de implementar a educação e ensino remoto, sendo que eles assim, digamos assim, que a questão da acessibilidade da tecnologia nessas regiões ribeirinhas e nesses locais assim, mais distantes, não é como é nas cidades. Então, o secretário de Educação gostaria de implementar esse tipo, né, de educação, que fosse remota. Então, houve essa invasão justamente para revogar essa lei, que, se eu não estou enganada, é da Lei 1828 ou 1820/2024, que foi na qual eles foram, né, houve a invasão para revogar essa lei, né, para que continuasse sendo um ensino presencial. Inclusive, a gente acompanhou isso que vocês falam, a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil é signatário, ela tem uma convenção que ela diz exatamente isso que você acabou de dizer, que qualquer ação, né, qualquer política pública que diga respeito a territórios de comunidades e povos tradicionais, esses povos precisam ser consultados. Há um protocolo do que deve ser feito. Não, o problema é respeitar. Exatamente. Mas, então, olha só, há um entendimento internacional, né, disso, e aí vira uma briga jurídica. E, por exemplo, isso que vocês citaram, eu sou servidor público do Estado, né, da educação, a gente estava lá, e foi muito difícil, né, mesmo com a presença indígena, foi muito difícil dizer o óbvio, né, que aqueles indivíduos precisam ser consultados, porque aquilo atinge o território, atinge a natureza, atinge as tradições, né? E aí, assim, só com muito tempo e com a mobilização da sociedade, acho que vocês viram várias personalidades se mobilizando, né, e declarando apoio à luta indígena, que a lei foi revogada. E foi muito interessante, porque quando o secretário percebeu que perdeu, e o próprio governador, eles se recusavam a usar a expressão revogar. Eles diziam que aceitavam ceder, mas eles não queriam usar a expressão revogar, porque eles não aceitavam dizer que foram derrotados por aquele movimento. Isso é muito interessante. Quer dizer, era uma aberração, né, um processo como aquele. Imagina, se
tu tem dificuldade no ensino presencial, nós estamos todo dia aqui, a gente está numa instituição de ensino, a gente está construindo relações interpessoais, que são fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem, ali diariamente. E isto é difícil, isso torna o processo complexo. Imagina tu fazer isso através de à distância, através de uma videoaula de um professor que está, por exemplo, numa capital, numa cidade, grava uma aula sobre a Era Vargas. Ele vai gravar uma aula de forma absolutamente genérica. E aquela aula vai passar ali naquele território, sem nenhuma relação com aquele território, com aquelas tradições. Então, mas foi muito legal vocês lembrarem disso, porque são questões atuais, presentes, só para a gente não achar quem nos assiste que ficou, que a violência, a agressão ficou no passado, É uma história que continua. A gente vai participar, não tem jeito, a gente está atrás das câmeras, mas a gente vai participar. Tem a questão também da educação indígena, mas uma questão também dessa questão do projeto, de você baratear os custos de educação, entendeu? Porque você para de pagar um professor por hora aula, para de pagar o deslocamento deste professor, para você pagar ali uma quantidade de videoaulas para você baratear. E isso por si só já é o processo já interfere diretamente no processo, porque é aquele pensamento, aquela comunidade ela não precisa ou ela não merece esse tipo de gasto. A gente consegue oferecer para essa comunidade algo mais barato, porque ela não merece esse tipo de investimento. Então acaba que bate no não serviço e no barateio do sistema educacional. Exato. E prova como o Estado vê, essas populações. Porque não é nem o barateamento, é que, no caso, as comunidades, elas não têm nem o básico para ter a ligação via televisão, para ter essas videoaulas. Tanto que tem vídeos mostrando que nessas comunidades não tem energia, não tem... Porque minha mãe, ela trabalha em comunidades assim. Ela todo dia tá trocando lá, toda semana, todo mês tá trocando de comunidade. Aí o que acontece? Acaba que alguma comunidade não tem energia, não tem teto, às vezes os alunos não vão porque não tem energia, não tem comida. Os alunos vão por causa da comida e às vezes nem tem. Isso deixa muito explícito o quanto o descaso com a população indígena. É uma coisa revoltante. Se você para e ouve o relato desses professores que trabalham, você já vê que o professor estando ali já é muito difícil. Exato. E aí imagina você fazer isso tudo à distância. É basicamente você pegar um tapete e jogar em cima do problema, da sujeira ali, e esconder, mascarar aquele problema. Inclusive, a minha mãe, ela veio de uma região ali do Uruguela, aquela questão do Uruguela Boca. Inclusive, ela foi diretora de lá de uma escola lá, enfim. E ela tem um amigo dela que ele é professor de lá, e às vezes até busca informações, porque tem algumas coisas, ali que eles precisam estar buscando informações, principalmente para aqui da cidade, porque não há ali, a questão ali na região ribeirinha. Então, com essa questão da implementação ali, das aulas remotas, ia dificultar bastante, porque nem todos os professores ali têm assim, essa questão de conhecimento, de como trabalhar, como ali gravar as videoaulas. Então, isso foi uma questão ali, que... Não, muito grave. E não é a primeira, já houve outras tentativas, no passado recente, de tentar implementar uma educação à distância para povos e comunidades tradicionais, ribeirinhos, indígenas, quilombolas. Não é a primeira tentativa e não será a última, porque o professor Antônio tocou numa questão fundamental, que é o custo, que é o financiamento. Mas nós sempre vamos defender que não é possível fazer esse processo sem uma mediação de um professor. Hoje a gente discute exatamente o contrário, o acolhimento, a presença, o protagonismo, como é que tu faz isso se tu não tem contato com esse sujeito. Mas, enfim. Mas avançando um pouquinho mais, nessa minha perspectiva, como é que a gente vê essa política passando do Império para a República? Na República, o que é que muda? Muda alguma coisa ou a lógica continua? No início da República, a partir do final do século XIX, como é que se dá a política indigenista no Brasil? Há uma mudança? O índio passa a ser um protagonista? É a primeira vez que aparece, ele aparece de fato, agora aparece. É engraçado que esse período ele começa, tem que falar do SPI, que é o Sistema de Proteção ao Índio. É engraçado isso que eu estava percebendo quando eu estava falando,
que alguns objetivos desse projeto, desse grupo, era justamente trazer os indígenas, tipo, ensinar, educar, fazer as coisas. Só que não era, na teoria era uma coisa, até por isso justamente foi extinto, né? Na teoria era uma coisa, na realidade foi colocada outra coisa. Tinha também esse trazer do indígena para um ser civilizado, para um ser assim. Eles queriam, em alguns momentos, principalmente com o Marechal Cândido, eles queriam pegar esses indígenas e meio que transformar em camponeses para agregar eles à sociedade, como se eles fossem assim, agora eles são trabalhadores da terra, agora eles estão contribuindo com a sociedade. Tipo, então, a partir do momento, é engraçado que a partir do momento que eles incluem eles como cidadãos, assim, querendo transformar eles em camponeses, eles ficam assim, então todo o que eles estão produzindo, tudo, então não é um ganho só para eles, é o ganho do Estado, é o ganho de todos nós, porque somos uma sociedade. Tipo, eles querem trazer essa ideia, sabe? Essa ideia, ela bate muito com duas coisas que eu já queria falar lá, quando eu estava falando lá no Império, mas chegou agora. É que é muito claro, você vê muito claro, na Constituição lá, a primeira Constituição, ela não enxerga o indígena como brasileiro. Ela enxerga ele como um povo que está dentro do Brasil, mas que não está incluído, não é brasileiro, não tem direitos. E nessa Constituição da República é diferente. Ele é visto como brasileiro, então ele precisa estar incluído, ele precisa estar civilizado, precisa estar no molde de brasileiro agora. Né? Aí vem essa ideia de povo trabalhador, camponês, como você está citando. De ser incorporado à dinâmica do Estado, né? De, por exemplo, não produz, não é nada, né? Mas assim, a gente fala muito mal das coisas, né? Mas tem uma coisa muito legal do SPI, que é assim, pela primeira vez, né? Quer dizer, um índio colocado na Constituição e é tratado algo fundamental, que é a demarcação, né? Ou seja, a possibilidade que os indígenas tenham o direito à terra. Quer dizer, não existe vida indígena sem a relação com a terra, né? Sem a relação com o território. Então, isso é muito interessante. É óbvio que depois vai ser desvirtuado, como tudo no Brasil, né? Mas essa lógica é muito interessante porque depois ela vai ser assimilada pela FUNAI também, né? Quer dizer, a FUNAI também vai incorporar muito disso. Apesar de aí no Estado Novo ter se perdido, eu quero ouvir vocês. Mas essa lógica de reconhecer, o primeiro momento, é um começo, de dizer, é preciso garantir o direito à terra, que é o básico, né? Da vida do ser humano, né? É o básico. O direito à terra, que no Brasil, nós já falamos. Claro, a gente não pode tirar nós já falamos. Que no Brasil é um problema, porque, lembra, a terra é um privilégio, né? A terra é uma herança, a terra, né? Ela é privada. Então pensar nisto, né? Quer dizer, pensar a possibilidade dos índios terem reconhecido a partir do Estado um território é um avanço interessante, né? Nesse processo. Isso foi uma das melhores conquistas dos povos indígenas, porém ainda sofre com o processo de lei 490 de 2007, que é do marco temporal, que é uma das coisas que mais dificultam a demarcação de terra dos indígenas. E, atualmente falando, essa e diversas outras são uma das coisas que, como é que eu posso falar? Que acabam trazendo diversas feridas expostas para os indígenas, mostrando que eles, não são humanos. Eles ficam falando que, eles não tratam os indígenas como seres humanos, como cidadãos brasileiros. Isso também vem lá de trás. É um preconceito enorme que o povo brasileiro tem com os indígenas, sendo que os indígenas também são do povo brasileiro. Inclusive, quando vem esse período da República, quando Vargas vem ao poder, ele vem com essa ideia da marcha para o Oeste, né? Ele querendo criar este contato, ele queria muito criar esse contato, colocar isso, expor para todo mundo eu esqueci, o DTI, eu não me recordo agora, que faz o departamento... que faz essa imagem toda dele. É o DIP, isso. E aí é engraçado porque ele quer fazer esse contato com todos esses povos, meio para incluir eles, só que também
tem os seus lados negativos, né? Tipo, tem essa imagem que ele tipo, começou a disseminar essa imagem do indígena, da força natural. Mas aí era jogo de interesse. Tipo, isso eu acho que vem muito também até do romantismo, com aquele coisa de trazer aquela imagem. Um fascínio pela cultura indígena, mas não o respeito. Exatamente, só aquela ideia estereotipada, com aquela visão toda, tipo, o indígena era daquele jeito, quer ser, ou ele era como uma hora do falou, ele era do bem, ou ele era do mal, toda aquela narrativa, sabe? E, inclusive, teve até um ministro da Agricultura que falou dessa época de Vargas, que os indígenas só não tinham esse contato, só não queriam manter esse contato por medo, não medo, mas por receio das raízes que vinham, né? Tipo, eles, dessa raiz de dizimar os povos, sabe? Até porque quando ele fez essa marcha pro oeste, começou a querer entrar mais em contato com vários povos que até então não estavam tão próximos, ocorreu também a morte de vários, assim. Tem uma estimativa que mais de 8 mil indígenas acabaram, tipo, nesse processo, acabaram falecendo até por conta de doenças. A mesma coisa que eu estava até comentando com o Max antes, que é engraçado como a história se repete, sabe? Porque na época do Brasil Colônia aconteceu essa morte de vários povos, várias coisas que até acabaram sumindo do mapa por conta de doenças, aí voltou. Eles vão se concentrando para a região norte, aí vem de novo. Parece que, né, eu não acredito, de novo, atrás. E é engraçado, tipo, como acaba repetindo essa história, tipo, a história se repete. Assim, tem até aquela que a gente fala, né, que é preciso conhecer a história para não repetir ela. E acaba que quando a gente analisa todo esse período, a gente vê que ocorre muitas coisas. Enquanto a gente estava dando uma pesquisada, eu fiquei, meu Deus, isso aconteceu tantas vezes assim, repetiu tantas vezes. É por isso que a gente diz que a história ela é mais cíclica, né? Ela é mais uma roda do que uma linha do tempo, né? Né? Porque ela de fato parece se repetir. Só uma observação, crianças. A gente não pode esquecer quando a gente fala do Vargas, né, do Estado Novo, o Vargas, assim como Dom Pedro II, ele tem um objetivo muito claro, né? Ele está tentando construir uma identidade, né? Quando vocês citaram o Departamento de Imprensa e Propaganda, é muito claro, o Vargas ele quer construir uma imagem de um brasileiro, né? Do Brasil de Brasil. Ele quer construir uma identidade, mas ele vai fazer isso a partir do Estado. Né? Como disse a Rebeca, há uma admiração, né? Há um reconhecimento, né, de que a cultura indígena ela existe, de que eles estavam aqui no início, devemos manter de alguma maneira, mas não nesses moldes. Ela precisa ser assimilada ao conjunto daquilo que nos interessa demonstrar, que é a cultura do branco do europeu. Então, como fazer isto? Né? O Vargas ele é o primeiro que cria um livro didático no Brasil. Né? Quer dizer, ele cria isso a partir do Estado, ou seja, ele é muito consequente, ele está construindo uma ideia de Brasil, e aí os indígenas precisam fazer parte disso, e ele vai divulgar isto amplamente, como uma imagem oficial. E aí o indígena não pode ser alguém que vive sem contato, apartado da sociedade, ele precisa ser incluído. E para ser incluído, ele precisa ser o quê? Qual é o carro-chefe do Vargas? É o trabalho. Ele precisa ser um trabalhador. E aí, neste caso, ele precisa ser um agricultor. E esse contato, essa imposição... De novo, cara, aquela falácia de um indígena preguiçoso. Não, ele precisa trabalhar. Dessas políticas, tinha um desses que era fazer eles doutrinar eles para eles conhecerem o valor do trabalho, de ter esse negócio de trabalho para poder, tipo, ser o ganho da sociedade, o ganho do Estado. Tipo, volta nessa mesma ideia. Assim. Como vocês não conhecessem o trabalho, né? Eles o conhecem, mas a lógica é diferente, né? A lógica é diferente. E avançando mais um pouquinho, crianças, e para a ditadura? Nós temos um rompimento dessa ideia de imposição, nós temos ou mais uma continuidade? Melhora. A ditadura, eu acho que... A ditadura já é mais recente, né? Já tem... Né? Esqueci. Foi terrível para os indígenas. Que tava ruim pior. Tava ruim piora. No Brasil, acho que você consegue piorar, né? Exatamente. Pra mim, quando eu tava dando uma olhada, eu acho que isso começa... tem muita coisa que aconteceu que ainda são omitidas, ainda tem
Eu esqueci, eu não me recordo agora o nome, que é da Verdade. Comissão da Verdade. Até um tempo eles Comissão estavam. Nacional da Verdade. Isso, eles estavam indo atrás de vários documentos, porque por algum motivo. Algum motivo. Ai, não sei porquê. Ninguém estava conseguindo ter acesso aos documentos dessa época, do que aconteceu com esses povos. Eu acho que, entrando para a construção da Transamazônica, que começa em 1970, né? Que eu acho que começa a ter mais ela abre também espaço, acontece nesse período da ditadura, abre muito espaço para muitos grileiros, garimpeiros adentrarem esses povos, porque ela corta uma área que não era assim, não tem ninguém ali, tinha gente ali, e acaba que acho que começou a ter mais contatos, se eu não me engano começou todo o rolê com a tribo Yanomami, que começou os grileiros, os garimpeiros começaram a adentrar a mata. Eu acho que isso foi... Porque qual é a lógica que a gente tem aqui no período de ditadura? A lógica é de que a Amazônia ela é uma fonte de renda e que a gente precisa explorar. Ah, mas o indígena está ali. Não importa. A gente precisa extrair para o bem da nação, para evoluir a economia brasileira. A gente precisa passar por cima de tudo, de todos que estão ali visando o lucro. E aí, essa população, como tu falasse, Lídia, a própria questão dos Yanomami não surge após a pandemia, né, que a gente teve aquele mais recente, aquele episódio depois. Não, surge muito lá atrás, desde essa chegada deles, dessa implementação da indústria aqui na região amazônica, com a construção de rodovias, e aí a gente tem esse aumento, né, muito maior. Inclusive essa questão assim que pendura até os dias atuais, da questão do garimpo, o desmatamento, que é importante ressaltar que acontece bastante. Que inclusive algum tempo atrás, né, teve aquela questão dos povos Yanomamis que estavam sofrendo com a questão da malária, que era tipo assim, eles davam a característica física deles, né, davam assim que a questão da barriga, né, ficava maior. Então, principalmente também a questão que alguns garimpeiros, né, ali, eles extraviavam os alimentos, então alguns indígenas passavam fome. E também o principal é a questão do rio, a contaminação dos rios pelo elemento químico, o mercúrio, né, ali, que o rio ele é uma fonte de sustento para a população indígena. Seja ali para tomar água do dia a dia, como também para pescar um peixe, para comer. Então, o rio ele é uma fonte ali para a população indígena e é uma coisa que é cometida muito. Também a questão da desmatação, que quando há essa eliminação de árvores, né, a questão de árvores diminui o oxigênio na terra. Então, isso ali também é uma questão muito importante que deve ser também destacado, porque está acontecendo muito nos dias atuais. E não só reflete para eles, mas como para todos nós também, né, para a questão do aquecimento global. Então, a gente tem a questão também ali da COP30, né, que vai acontecer esse ano em Belém, no dia 15 de novembro, às 14 horas, né, que está previsto. Que é justamente para essa questão do clima, de voltar para essa questão do clima, que os países ali vão apresentar os seus projetos, né, para combater, evitar que ocorra mais essa questão do aquecimento global e também ali meios mais sustentáveis, né, para diminuir essa questão da poluição do ambiente. É legal vocês falarem que, assim, nossos diretores que estão aqui, né, nossos historiadores que mandam na gente, sabem, por muito tempo a gente falou sobre ditadura militar e sobre a violência, né, a tortura, os assassinatos, o desaparecimento, e sempre foi colocada, né, que, assim, a ditadura militar brasileira, comparada, por exemplo, à Argentina ou à chilena, tinha sido muito menos violenta, né? Alguns chamavam até de dita branda, não era uma ditadura, né? Só que com a Comissão da Verdade, se descobriu um número que novamente tinha sido ignorado, que é exatamente relacionado aos indígenas. Quer dizer, todo o processo da política de integração do governo dos militares, que tinha um capítulo enorme para cá, para a nossa região, para a Amazônia, tinha ignorado as vítimas indígenas. E aí, com a Comissão da Verdade, isso pôde ser revelado, né, de que a maioria das vítimas da ditadura militar foram os indígenas. E assim, mas não é que eles foram torturados, que eles foram assassinados, foram colocados em paredão, não. Eles morreram exatamente por conta do contato, como lá atrás.
Quer dizer, a abertura de estradas, né, da Transamazônica, dos grandes projetos de Carajás ali, quer dizer, esse contato, né, da política do Estado com essas etnias que viviam, né, na nossa região, como vocês falam, né, o rio ele é fundamental, né, desde o início da colonização, né, tanto que não à toa a gente se organiza, né, à margem dos rios, né, a menor parte da Amazônia é esta, que tem rios, né, essa é a menor parte da Amazônia, que tem a influência do igarapé, né, e não à toa que a gente vive, né, mais de 90% da população da Amazônia vive exatamente à margem dos rios, porque é uma herança indígena, né, porque o rio é tudo, né, é literalmente. Eu sempre brinco, se tu me perguntaram uma coisa bonita, eu vou dizer que é um rio. Eu vou dizer, se me perguntar uma coisa bonita, eu tenho exatamente essa imagem de um rio na cabeça. Então, assim, essas mortes indígenas não foram contabilizadas. O que prova, mais uma vez, é esse silenciamento, né? Esse desaparecimento da história indígena, da população indígena, da história do Brasil. Então, esse registro é fundamental. Quer dizer, apesar da Comissão da Verdade não ter avançado para a justiça, né, para a punição, Que deveria ser exatamente como existiu em outros países, mas assim, o Brasil é tão atrasado que nem acesso aos dados nós tínhamos. Então, a Comissão da Verdade trouxe à tona esses dados. E são milhares, né, de indígenas que desapareceram, por conta desse contato, por conta dessa política que é extremamente impositiva. Então, assim, só mostrar como algo mais recente nos impacta profundamente e, mais uma vez, é silenciada, é apagada, é desconsiderada. Tem um negócio que, isso, como tu falou, sempre vai repetindo, é como se fosse cíclico, vai voltando as coisas. Então, a gente vê na época da ditadura também, porque tem gente que fala, mas teve lei, porque teve o Estatuto do Índio, que o Médici aprovou, que todo mundo, que foi também jogado de interesse, sabe? Ele não fez isso por benevolência, ele não fez, eu sou bom, vou fazer isso. Não, que ele fez isso porque depois, quando vai realmente entender a situação, o Brasil no exterior estava sendo acusado desse genocídio dos indígenas, né? Então, ele aprovou essa lei como uma forma... comentando de novo com o Max, falei, Max, é idêntico à Lei Áurea. Tipo, tinha, não idêntico, né? Mas a mesma ideia de ter um interesse por trás, sabe? Sempre tem um interesse por trás. E aí... De dar uma resposta pública, né? Isso. Não, a gente não é assim. Olha aqui como eu aprovei a lei. É uma lei, né? Isso. Tem até amigos que são. Inclusive, aí que Tem amigos indígenas. Inclusive aí que eles se empenharam, porque eles pensavam assim, a gente aprovou a lei, então agora os jornais, as coisas vão parar de encher nosso saco, assim, vão parar, a gente não faz essas coisas. Inclusive teve discussão entre o parlamento, assim, tava na época, né, entre o Arena e o MDB, e eles se defendendo como se, não, a gente não faz isso, a gente nunca fez isso, como vocês estão achando? A gente aprovou essa lei. Nunca bateu ninguém. Eu tô aqui, eu nunca fiz isso. Então é muito engraçado bem no sentido bem entre aspas, mas de ver isso se repetindo, tipo, a gente vê olhando agora, a gente chega, nossa, aconteceu tudo isso, se repetiu, mas naquele momento nem todo mundo tinha essa consciência assim, nossa, tem um motivo para estar fazendo isso. Não é só por ser do bem, por apoiar esses povos, assim, ter uma motivação para aquilo, que no caso seria se defender, tentar manchar menos a imagem do Brasil no exterior. E aí, crianças, caminhando para os finalmente já, né? Hoje em dia, a partir da Constituição de 88, e o Max até falou da lei do marco temporal, e hoje, quais são as questões indígenas mais atuais, a partir da Constituição Cidadã de 88, né? O que nós conseguimos avançar, esse pós-ditadura, esse massacre, né, que houve em relação aos indígenas. Novamente, conseguimos avançar ou não? A história continua se repetindo, de violência, massacre. Começando a querer avançar, porque os indígenas eles estão começando não, já estão fazendo desde antes, mas agora que está sendo mais visualizado pela população essa luta pelos direitos. Tanto que a gente já comentou aqui da ocupação da SEDU, que foi feito pelos indígenas. Teve, do dia 10 de abril,
o caso lá que eles foram lá em Brasília, e está sendo visualizado pelo povo brasileiro. Ou seja, com a junção do povo ajudando o próprio povo, vão conseguir assim ter os direitos que já eram necessários, não necessários, eram obrigatórios. Ou seja, com isso, a gente consegue ver que se continuar assim, com o povo se ajudando, podemos ter até um futuro muito melhor do que temos hoje em dia. Claro. E eles lutam tudo isso pautado nos direitos que eles passam até agora. Exatamente. Que é esse direito da Constituição, que é importante a gente ressaltar isso aqui. Que nas constituições anteriores eles não tinham como fazer toda essa manifestação que eles podem hoje por conta dessa invisibilidade. Mas essa Constituição pós-ditadura é muito interessante que ela ressalta, ela dá uma visibilidade muito maior, a gente tem a participação de nomes importantes ali, representantes indígenas. Então, se hoje a gente consegue ver esse grupo lutando pelos seus direitos, indo lá para a SEDUC, ocupando, é porque eles têm ali o seu direito pautado na lei. Tanto que tem, como você falou das figuras, eu me lembro da Sônia Guajajara e a Célia Chacriaba. São dois... Sim, o Krenak. O Krenak, eu li bastante sobre ele também, um pouquinho. E também sobre, cadê aqui? Que tava lá na ocupação da SEDUC, só pegar aqui o nome dela, que eu me esqueci onde eu... não deixei aqui, mas tava lá na ocupação... eu acho que foi essa mesmo, que ela tava falando sobre tudo que tava acontecendo lá dentro. E tipo, são nomes que a gente precisa conhecer para poder entender as pautas, tudo que a gente vai precisando para poder ter os direitos. Mas assim, e esse é um pouco do objetivo do nosso podcast, né? Quer dizer, sair daqui do muro da escola, né? Essa reflexão de que, quer dizer, a luta pelo direito à terra, né? Ao básico, precisa ser uma luta da sociedade brasileira, né? E a Rebeca toca numa questão muito importante. É preciso estar na lei para que a gente possa continuar a luta, né? Não se encerra com a lei, porque lei no Brasil tem aos montes, mas o reconhecimento de que os indígenas são povos originários é fundamental. Mas lembrem, nós estamos no Brasil, a gente não está na Suécia. Então, quer dizer, aqueles que sempre tiveram o domínio e o controle da terra continuam lutando para manter os seus privilégios de controle e domínio da terra. Então surge o que o Máximo falou ainda há pouco, que é a tese do marco temporal, que é uma aberração gigantesca. Quer dizer, a gente tem o avanço da Constituição de reconhecimento de que os indígenas são os povos originários que habitam esta terra, né, que, portanto, tudo lhe pertence, mas vem uma interpretação jurídica esquizofrênica da bancada ruralista, né, dos proprietários rurais, dizer que não, que só pertence aos indígenas aquelas terras que foram ocupadas antes da Constituição de 88. Ou seja, isso é ignorar tudo que nós conversamos aqui nessa hora de tempo. Por quê? Porque o processo de existência indígena é um processo de resistência, de locomoção. Quer dizer, a maioria dos indígenas não estavam na Amazônia, mas eles vieram para a Amazônia. Eles vieram se deslocando do litoral até chegar aqui. E isso é permanente, porque eles vão se mudando, eles vão se deslocando para poder sobreviver. Né? Porque o rio ficou poluído, porque a floresta foi desmatada, porque agora tem os caras estão num processo de mineração ali próximo. Quer dizer, então a maioria dos povos não estão no seu local de origem, ao contrário, eles estão em permanente deslocamento. Então, afirmar isto é acabar com qualquer possibilidade de afirmação do reconhecimento da terra indígena. Então, assim, hoje, quer dizer, a tese foi derrubada no Supremo, do marco temporal, porque ela é inconstitucional, mas os caras têm tanta força que eles fizeram o Supremo rediscutir o meio termo. Ora, mas se o próprio Supremo disse que a ideia de que a terra só pertence ao indígena, se ele estava ocupando ela até dezembro de 88, se ela é inconstitucional, então vale a Constituição. Mas a pressão é tão grande de que o Supremo diz, não, nós vamos ter que chegar no meio termo. Tem tido reuniões que não têm avançado nada. Tem sido terrível para os indígenas, porque eles são humilhados, eles são violentados, né, de que isso não pertence a vocês não trabalham, vocês não produzem. E a gente começou, né, o nosso programa falando de que a existência indígena ela é fundamental para o equilíbrio do planeta, como disse a Suelen aqui, a gente está discutindo a COP. Se nós temos hoje na Amazônia, vamos falar da nossa região, na Amazônia, se nós temos ainda
alguma floresta de pé, ela se deve às populações tradicionais. Ela se deve aos ribeirinhos, de onde ela é originária, ela se deve aos quilombolas e ela se deve aos indígenas. São esses indivíduos que mantêm. O Daniel Munduruku tem uma metáfora muito interessante, que ele fala do papel da manutenção das árvores para segurar o céu, que na visão deles é fundamental a floresta de pé, porque é como se fossem grandes pilares que sustentam o céu. Na medida que essas árvores estão derrubadas, o céu cai e a terra se acaba. E é exatamente isso. Né? Hoje nós sabemos, né? Todos os estudos provam isso. Então, assim, mas ainda assim nós estamos na contramão desse processo. Por isso que não é suficiente só discutir a questão indígena. A gente precisa discutir o modo de produção que a gente vive hoje. Mas isso é um outro programa. Né? Mas não dá para não tocar. O modo que nós vivemos hoje, predatório, de exploração, a exaustão dos recursos naturais, e a gente está aqui no Pará, e sabe muito bem disso, né? A gente está aqui diante do grande capital da exploração do minério, né? Que é o complexo aqui, né? Da Albras do Norte, né? Um grande complexo. E outros da monocultura se estabelecendo aqui na região. Então, uma coisa que não tinha na nossa região aqui, que era o gado, que era a plantação de monocultura, hoje já faz parte da nossa paisagem. A gente vai daqui para Belém, a gente encontra o dendê, a gente encontra o gado. Isso não era, porque nós somos descendentes de indígenas. Então, nós temos... É muito estranho, né? Nós temos a pequena agricultura, a subsistência, a produção da farinha, hoje não tem mais. Né? Então, assim, a gente continua vendo as coisas se dissolverem ao nosso redor e uma questão chave é a manutenção desses povos como donos, né, desse território. É muito engraçado falar isso, porque essa questão de ser muito diferente pra gente. Hoje está sendo muito comum a gente ver, tu sai de noite, tu vê aquele caminhão abarrotado de açaí indo para a indústria, levado para a indústria. Causa um certo estranhamento pra gente, nossa, mas pra que tudo isso? É muito grande. É a nossa lógica ali de ribeirinho, de indígena, de pensar no hoje. É pra que tudo isso? É 29 amanhã. É essa lógica. Isso da COP30, tipo, que tu falou, né, da questão das árvores, só me lembra da árvore artificial. Cara, isso é uma tremenda bestialidade. Os caras tiram a árvore de verdade. Arrancaram de verdade e colocaram. Faz esconder tua cara, mano. Os caras tiram a árvore de verdade de lá, aí depois de um tempo falam, não vai ter não vai dar tempo de crescer. Um evento ambiental aqui, vamos colocar uma árvore artificial aqui, só pra dar sombra. Só pra dar sombra. Pronto, nossa, perfeito. Isso dá aquela impressão que, às vezes, até mesmo a gente que mora aqui mais próximo, que tá aqui perto, que tem mais contato com isso, dá aquela impressão como se a gente não... Muitas pessoas ainda não tivessem essa consciência, sabe, da importância desses povos, da importância de tudo que a floresta, de tudo. Esse equilíbrio. E é isso que é engraçado, porque vem a COP30 pra cá e aí junto com isso veio a polêmica de desmatar e fazer uma BR, isso. Então, é engraçado porque o Max até falou, né, sobre o povo com o povo, e às vezes parece que tem pessoas que se veem muito distante disso, como se fosse, não, eu não sou desses aqui, eles são pra cá, eu sou daqui, tipo, faz essa separação como se, às vezes não entendem o que eles estão querendo, sabe? Já fico com essa ideia, vamos fazer algazarra lá pra frente. Eu já vi muito isso, quando aconteceu aqui na SEDUC, o protesto, eu vi muita gente falando, vão fazer algazarra, vão fazer bagunça pra lá, como se o que eles estivessem fazendo fosse não tivesse importância pra ninguém, sabe? Tanto que minha mãe tava lá dentro, lá da SEDUC, junto com o pessoal lá, e, tipo, eles sempre super cuidadosos. Não podia sentar na mesa pra comer, tinha que sentar no chão pra comer. Não podia tocar nos computadores, não podia fazer nada lá, tinha que deixar tudo cuidado. Ou seja, essa visão da população que tá por fora, de que o povo indígena, ele é sujo, que o povo indígena, eles vão fazer algazarra, é totalmente errada. Não é real. Mas é importante, meninos, pra gente caminhar finalmente, assim, a gente perceber isso. Lembra, a gente está no Brasil e alguém já disse que o Brasil não é para iniciantes, né? Então a ideia de maquiar, né, de criar uma realidade paralela, isso é histórico, né? Eu lembro, na Olimpíada, eu fui no Rio de Janeiro, né, na Olimpíada e para a Copa, e eu não esqueço, né, os caras construíram um muro para encobrir a favela da Rocinha. Então tu passava, né, para ir para o Galeão, para ir
para tu ir para o aeroporto internacional, e aí tinha um muro aí todo pintado, grafitado, muito bonito, para tu não ver ali aquela paisagem, né? A realidade de miséria, de violência, enfim, de pobreza, que ali vivia. Os caras construíram um muro, literalmente. O que acontece é que Agora, essa está ideia. construindo outras coisas para maquiar os Exatamente. bairros periféricos, né? Vai para esses bairros, até em Belém, quando tu onde vai acontecer tudo, mais no centro, tá lindo. Tu vai para o bairro periférico, tipo uma cidade que está sendo sede de um evento desse, tu vê uma quantidade de poluição, de abandono até. Porque eu vi até um questionamento na internet que era por que o governo de Belém ele está fazendo essas obras, mas não está fazendo a manutenção, por exemplo, das casas antigas que tem lá. Querendo ou não, é uma coisa é cultural, assim, é uma cultura de Belém, sabe? Identidade. E às vezes a gente vê que é até uma cultura brasileira, às vezes, de querer esconder o que realmente é nosso, o que realmente é brasileiro, sabe? Tanto da parte, não só dos indígenas, mas como também de vários outros povos que vieram para cá durante esse período. Sempre tem, como se fosse um objetivo de maquiar tudo, de esconder e fazer aquela imagem do brasileiro, do estilo de brasileiro perfeito. E isso é uma coisa que a gente vê muito, sabe? A gente viu durante o período colonial, a gente viu se arrastando, e é uma coisa que parece que vai passando, essa ideia vai passando de geração em geração. Claro, tem pessoas que conseguem furar esta bolha de pensamento, mas mesmo que seja para muitos ou para gente irreal, que existam pessoas que ainda pensem do mesmo estilo, existem, querendo ou não. Mesmo com o mundo que a gente tem, que tem um acesso à internet, tem tudo um acesso muito mais rápido a tudo, é engraçado, tipo, ver a quantidade de gente que ainda pensa do mesmo jeito, ainda tem essa ideia, sabe? Chega, como tudo a gente está falando sobre Belém, enfim. E aí, então, é importante que você possa ter acesso a programas como esse, com líderes de gente, tem professores muito inteligentes, para a gente tomar essa consciência e perceber a parte disso. E aí, crianças, a gente queria que vocês indicassem algumas referências de entidades, de leituras, de filmes, para a galera que faz assistindo poder acompanhar e aprofundar sobre o assunto estrangeiro. Inclusive, assim, tem um antídoto para veneno, porque eles sofrem de uma questão assim de envenenamento, aí tem antídoto, então eles mostram também um pouquinho dessa questão O conhecimento que eles têm da floresta, né? E dos remédios, assim, que hoje em dia a gente faz o medicamento, só que também a população indígena, eles têm também os seus remédios naturais, com meios de, assim, delas não sofrer muitas intoxicações no corpo. A gente herdou um pouquinho disso, nossos avós fazem isso, né? Aquele chá garganta, aquele chá milagroso, passar uma folha. Banha de galinha. A banha da minha família teve essa questão de galinha. Imagina que teve uma banha de galinha. Só que essa banha de galinha era uma banha de galinha que eles usavam cheiro. Eles usavam cheiro, que, por exemplo, ocorreu um ferimento ali, alguém, ela passava banho de galinha e agora... É o meu remédio até hoje. Desde criança, é o azeite. Não, por exemplo, para garganta. Até hoje, eu machuco no futebol e eu vou fazer. Eu me cortei, eu vou para azeite. É o meu remédio, e é muito bom, né? É cicatrizante. Eu passava toda noite, meu olho já tinha Exato. Uma das referências que eu tenho é muito por ver o lema dela aqui, que eu vi, é toda luta incomoda, então vamos incomodar. Quem escreveu isso e quem fala isso é uma líder indígena lá do Samaúma, que é a Alessandra Corapi. Ela estava lá ela estava lá na SEDUC, na ocupação, e ela luta muito pelos direitos indígenas. Então eu vejo que ela é uma mulher muito extraordinária, exatamente. Tem um livro muito interessante que é Fuzis e Flechas. Ele é um livro que foi feito durante essa parte da ditadura e ele expõe, ele cita, ele descreve, expõe várias situações de vidas, vários
vários momentos vistos pelos indígenas, tipo, expondo todo esse genocídio, essa agressão que aconteceu, só que muitas vezes é apagado. Eu só estava até, quando fazia uma pesquisa, eu nunca vi isso na escola. Tipo, sempre que a gente fala ditadura, a gente fala de tudo, mas pouco é citado sobre os povos indígenas. Tipo, quando eu fui ver esse tema, eu fiquei, meu Deus, eu nunca vi isso na escola. Eu fui fazer uma pesquisa, e eu me toquei e falei, porque também eu nunca pensei o que estava acontecendo com eles enquanto estava esse período. E era muito, foi assim até um choque. Aí tem esse livro, também tem uma cantora, que é a Catu Mirim. Ela é uma rapper, inclusive aconteceu uma situação de preconceito com ela no show, que ela foi chamada para ir para um show e vai começar a vaiar ela pelo rap, o rap dela, inclusive as músicas são muito boas, Andy. Ela canta várias coisas sobre isso e ela sofreu, mesmo pra gente jogar pra atualidade de vez, tipo, mesmo com isso ela sofreu vários preconceitos, até pela organização do show, sabe? Então dá ênfase nesses cantores também que tem. Inclusive também tem tava vendo alguns vídeos, né, sobre a questão do Império. Inclusive eu achei um vídeo que ele, ao mesmo tempo que ele resume, ele detalha, que é sobre a questão do período imperial no Brasil, que ele detalha tudinho, foi do Pedro I, do segundo. Essa questão também, né, ali da questão assim da Constituição de 1824, enfim, várias outras coisas, quem foi Dom Pedro I, Pedro II, e até quando houve também o golpe militar, sem ser da ditadura, mas o que tornou ali a independência do Brasil, com o primeiro presidente, né, Marechal Deodoro da Fonseca. E nessa pesquisa que eu fiz, foi a política de extermínio indígena durante o Império, do canal Cultura, que ao mesmo tempo também tem uns que ele dá aula, né? E do Império, que eu achei, né, que resume ao mesmo tempo detalha, é o Império do Brasil. O nome do canal é Impérios da AD, no YouTube. E como eu falei, essa questão do indígena foi do canal Futura. Eu vou indicar novamente algo que eu indiquei para eles, que é a questão ali de um outro podcast, que é um podcast que eu gosto muito, que é a Leitura Obriga História. E aí são episódios longos para quem gosta de podcast, né? Tá até ouvindo o nosso aqui, acompanhando. Pode acompanhar esse também, procura lá no Spotify, tem participação bem interessantes, eles têm também indicações muito boas. E aí eu indicaria para quem tem interesse em se aprofundar um pouco mais, consumir, vá atrás, vá em busca. Personalidades, a gente tem aos montes aí, né? Como a gente já citou aqui, aí o Tom Kanak, Daniel Mundruku, então são personalidades fundamentais que a gente pode também correr atrás. Mas é isso, eu tava com o nome de uma outra artista aqui de Belém, que eu lembro que uma vez eu fui no Museu do Estado. Aí eu lembro de ver uma exposição muito bonita, assim, que ela faz, na verdade, uma releitura. Só que eu esqueci o nome dessa artista, eu tava aqui tentando procurar o nome dela. Mas ela é daqui de Belém mesmo, e ela fez uma releitura daquelas pinturas que a gente trabalha até em livro didático. Não sei se tu sabe, aquelas imagens, acho que foi até o Debré, pintor, artista assim, que são indígenas, que eles estão tipo atrás da árvore, e aí tu vê só o indígena, ou então uma mulher com a criança no colo. E ela faz uma releitura muito interessante, essa artista indígena, né? Mas ela faz uma releitura no Ver-o-Peso. E aí ela pega essas pessoas, ela pega aquele mesmo cenário e ela coloca essas pessoas do Ver-o-Peso na mesma posição, ela pinta essas mesmas pessoas. Então é uma releitura muito interessante que eu acho que eu vou tentar ver o nome para nossa produção, para nossa direção colocar essa imagem. E aí as minhas indicações são essas aí. Eu queria indicar dois materiais, um de um grupo de aulas na Cultura, na História do Brasil, com Boris Fausto. Muito legal. Várias questões que ele aborda sobre a questão indígena. E eu queria citar o Cine, o Centro de Ensino Missionário, que tem vários relatórios, vários trabalhos de professores federal, Napoleão,
E aí é muito legal porque a gente faz os trabalhos desde do passado, né? Então, muito legal, são relatórios, são pesquisas sobre os viveiros, que já contato. Então, antes de virar algo famoso, né, de modinha, eles já estavam produzindo uma perspectiva indígena, né? Com um olhar indígena, que é o que a gente falta. E aí palestras sobre essa área, uma boa parte dos pesquisadores brasileiros, franceses, e é uma coisa muito interessante, e ao mesmo tempo curiosa. Elas foram muito fora do Brasil, enquanto aqui internamente a gente está Lembrei que é um grupo que trabalha no meio acadêmico, que faz mas é um grupo que trabalha com pessoas que estão dentro do meio acadêmico, que fazem aqui os eventos, as apresentações deles, os debates deles abertos ao público. Então, é interessante que possa estar na internet, que eles estão sempre em atividade aqui, não só na semana do Covid. Não a inserção faz parte dessa luta, né, de conquista. Podemos agradecer o colégio da Rebeca, nossas crianças estão aqui. Tenham gostado, me perguntem, mais episódios do processo coletivo, de fazer essa atividade. Tchau, tchau.